Diga comigo, algumas coisas pertencem somente a Deus. E uma delas é toda a glória. Amém? Aleluia, que ambiente gostoso. Queria agradecer desde já pastor Andreir por nos fazer o convite. E nós recebemos e aceitamos de pronto. Porque é sempre bom poder servir o corpo de Cristo. Por causa disso, pastor, eu queria presenteá-lo com um livro. Irmãos, esse é o melhor livro que você vai encontrar sobre oração em línguas. Mas não é meu. Fica de pé aí, pastor Coutinho. Esse é um grande amigo. Pastor Coutinho escreveu, já é o terceiro livro dele. Mas esse é sobre oração em línguas. Irmãos, se há algo poderoso para destravar a nossa vida, é orar em outras línguas. Janderson, esse é seu. Desculpa. Mas vocês não sabem ler de ponta cabeça, não? Rodolfo e Poo, tem um livro aqui esperando vocês. Só se vir catar aqui. Seja sem vergonha. Você não quer não? Seu mal educado. Irmãos, o pastor Coutinho está ali. Você trouxe livro aí, Coutinho? Parece que ele trouxe só 350. Ele vende a R$30. Irmãos, você precisa tirar da sua vida a ignorância. E pode começar por uma leitura. A pessoa mais rápida que tem nesse lugar vai ganhar esse livro. Cuidado! Sangue de Jesus tem poder. Aleluias. Vocês estão prontos para receber mais um pouquinho do Senhor? Irmãos, há uma unção fluindo nesses dias. Eu preciso da sua atenção agora. Há uma unção fluindo aqui esses dias. E cada pregador, você tem que não olhar o pregador. Você tem que ver a unção que está operando nele, ou através dele. Porque o que quebra o poder do inferno, do diabo na sua vida, é a unção que despedaça todo o jugo. Agora, a unção é mais do que uma coisa. A unção é a própria pessoa de Jesus sendo manifestada. Agora eu queria trazer uma palavra e meditar um pouquinho na palavra de Deus com vocês. Você tem uma Bíblia aí, senão você vai acompanhar aqui. 2 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 4. Eu quero dar um tema a essa mensagem. Eu não sou muito bom de dar temas à mensagem, mas como nós somos chamados para compartilharmos aqui sobre a nova aliança da graça. Diga comigo, nova aliança da graça. Então eu quero me ater a esse tema. E nós já experimentamos de várias unções a palavra de Deus. Desde ontem o Senhor está falando conosco. Começou pelo pastor Andreir, fundamentando-nos sobre as alianças. Depois vem o pastor Douglas, também trazendo uma palavra poderosa sobre nossa identidade de filho. Depois vem o pastor Gustavo, quebrando tudo também, com aquele sapato bonito dele. Ele não está aqui, a gente pode falar. Falando sobre o fogo do Espírito. Porque a identidade sem fogo precisa fogo. Aí vem a apostila, mulher do apóstolo. Ué, não é? Apóstolo, apostila. E vem com a palavra do céu também, trazendo rompimento sobre finanças. Irmãos, isso é para quem crê.
Porque momentos como esse são momentos de rompimento. E momentos como esse também são momentos de alinhamento. Diga comigo, alinhamento. Aleluia. E é por isso que nós vamos ler o texto que nós vamos ler. Porque eu creio que é uma unção agora, operando nesse ambiente, que vai trazer alinhamento para nós. E deixe-me dizer algo. Quando eu falo de alinhamento, eu falo de ser preciso, eu falo de ser cirúrgico. Se você tivesse que passar por uma operação, você passaria por um médico clínico geral. Se você tivesse um problema na cabeça, vocês não têm, só alguns. Mas se você tivesse um problema na cabeça, você procuraria um clínico geral ou você procuraria alguém que é específico nisso? Então vamos para o texto. 2 Coríntios. Você já achou? Só eu que não. Segundo Coríntios. O que eu falei para vocês? Falei 2, 4, irmãos. Vocês não entenderam 3, 4? Só eu que entendi. Irmãos, eu vou precisar muito da sua atenção essa noite. Porque eu vou compartilhar algo que vai complementar a mensagem que até aqui nós recebemos. E eu creio que o profeta Janderson vai terminar de construir aquilo que que os pregadores que vieram estavam construindo. Eu quero colocar um pouquinho, mais um tijolinho. O profeta Janderson vai concluir isso. Diz assim, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4. Antes de você ler, eu quero que você coloque no seu coração que Deus está nesse exato momento trazendo alinhamento às nossas vidas. E quando eu falo de alinhamento, eu falo de Deus te colocar em um lugar de exatidão, aonde tudo aquilo que você fizer, você vai ser cirúrgico nisso. Eu estou falando de 0 erro. Pastor, você não me conhece. Eu posso não conhecer você, mas eu conheço uma unção e uma pessoa que está dentro de você. Diz assim: é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Presta atenção no 5. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos. Mas, irmãos, toda vez que você encontrar um mas na Bíblia, presta atenção. Porque aqui ele está falando não que sejamos capazes, não que sejamos competentes, não que sejamos suficientes em nós mesmos. Mas não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Algumas traduções dizem a nossa competência. Algumas traduções dizem a nossa suficiência. Irmãos, não tem nada a ver com a nossa competência, tem a ver com a competência dele em nós. Porque esse é o segredo da nova aliança. Veja, a velha aliança havia leis e regras que vinham de fora, e porque vinham de fora oprimiam, mas a nova aliança colocou Cristo dentro. De fora oprime, de dentro liberta. De fora oprime, é peso, de dentro é poder explosivo.
lá para o 6º. Olha só, eu vou ler o 5 de novo. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Olha só. O qual nos fez tão bem capazes de ser. Ele já nos fez. Vocês estão aí? Ele, o qual nos fez tão bem capazes de ser ministros de um novo testamento. Algumas versões dizem de uma nova aliança. O qual nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança, não da letra. Porque as letras foram escritas em tábuas de pedra, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito, não, você não está entendendo, mais o Espírito, oh my God, a letra mata, a lei mata, a lei condena, a lei oprime, a lei sobrecarrega, mas bendito seja Deus por esse mais. Mais do Espírito, porque o Espírito vivifica. Deixa eu dizer algo para vocês. Deixa eu falar algo para vocês. O Evangelho, ele não pode ser um evangelho da imaginação. Nós não pregamos, e você nunca será competente se você pregar um evangelho de imaginação. Porque um evangelho imaginário gera corrupção. Presta atenção no que eu estou falando. Porque aquilo que eu imagino de Deus pode não ser a exata dimensão e tamanho do que Ele realmente é. E quando eu prego ou falo ou vivo segundo aquilo que eu imagino, eu posso não ser um ministro competente da nova aliança. É por isso que você vê por aí, e falávamos lá, que as pessoas falam que quando morre um bebê é que Deus quis levar. Porque imaginam um Deus, mas não o conhecem na sua medida. É por isso que falam, e é por isso a pastora destruiu esse argumento, que Deus é quem concede pobreza às pessoas, por causa de um evangelho imaginário. Vocês estão aí? É por isso que as pessoas falam, não, esse câncer foi Deus que te deu, por causa de um evangelho imaginário. Fala comigo, imaginação pode ser corrupção. Porque tudo aquilo que eu não conheço a medida exata, oh my God, vocês estão me olhando estranho. Em tudo aquilo que eu não conheço a medida exata, eu não posso ser competente. Mas a Bíblia diz que Ele nos fez ministros competentes da nova aliança.
Isso significa que existe uma nova aliança e nós precisamos sermos competentes, assim como Deus nos fez competentes. Essa noite, tarde, noite, Deus vai nos colocar num lugar de exatidão. Ministérios, famílias, finanças, saúde, porque eu olho para vocês e não os vejo segundo a carne, eu olho e vejo ministros competentes da nova aliança. Mas eu vou falar uma verdade para você. Atos capítulo 18. Não, deixa eu falar primeiro, só para quem está lá no controle, perdeu o controle. Deixa eu falar para você primeiro de Apocalipse capítulo 1. Porque quando Deus quer restaurar aquilo que está defeituoso, Ele tem que ter um modelo. Sabe quando as pessoas veem aqueles quadros que estão todo deformado, a pintura? Para que haja restauração do quadro, é preciso conhecer o quadro original. Apocalipse capítulo 1, Deus dá uma visão ao apóstolo João. E a Bíblia diz que Deus dá uma visão, falou para João: João, você está aí, sobe para cá, porque revelações você ganha no Espírito. Conhecimento você pode ter no psique, mas verdadeira revelação ou conhecimento revelado se dá no Espírito. Então Jesus fala para João: João, sobe para cá. E João sobe no Espírito. E a Bíblia diz que agora Deus começa a dar uma visão para João. E ele vê 7 castiçais, como em um círculo. 7 castiçais ou 7 candelabros. E a Bíblia diz que esses candelabros são de ouro. E esses candelabros estão com fogo, porque dentro desses candelabros existe azeite. E a Bíblia diz que esses candelabros aqui estão rodeados, e no centro existe uma pessoa que é como o Filho do Deus vivo. Essa é a visão perfeita da igreja. Ouro, azeite e fogo. Ouro, azeite e fogo, focados, centrados em Cristo. Escute, fala comigo, essa é uma verdade posicional. Só que no capítulo 2 e no capítulo 3 de Apocalipse, assim como no 1 ele diz que esses candelabros são a igreja de Cristo, no capítulo 2 e no capítulo 3 ele vai falar das igrejas, 7 igrejas. E aí ele não fala de uma perspectiva da posição. Vocês têm que me acompanhar nisso. Ele fala de uma perspectiva, olha que nome bonito, perspectiva. De uma perspectiva natural, de uma realidade natural. No espírito, eles estão centrados em Cristo e eles têm uma posição e uma identidade. Mas no natural está acontecendo algumas coisas. Como? Alguns caíram da fé. Prostituição. Alguns dizem que são ricos, mas são pobres. Alguns dizem que vivem, mas estão mortos. Mas sabe por quê? Que primeiro ele deu a visão de uma igreja perfeita. Porque a igreja perfeita no Espírito nunca muda.
mas a visão da realidade natural pode ser completamente transformada à imagem real. Deixa eu dizer aqui, pode haver na sua vida alguns erros ou desacertos, mas eu não vou passar tempo falando sobre isso, porque a visão do Senhor para nós essa noite é que Deus vai te levar para esse lugar nele. Agora deixe-me dizer, porque o tempo voa, meu Pai. Se eu coloco esse fundamento, agora nós vamos para o texto que eu quero pregar. 2 Pedro, capítulo 2. Tem alguém aí comigo? 2 Pedro, capítulo 2. Versículo 12. 2 Pedro, capítulo 2. Versículo 12. Irmãos, você ouviu 2? Hã? Quantos acharam capítulo 2 aqui? Volta um capítulo. Capítulo 1. Versículo 12. Depois eu te dou um livro, abençoada. Por isso, não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as... Vocês estão aí? Ainda que bem as... E estejais confirmados na presente verdade. Olha para mim, eu preciso da sua atenção. Só é possível ser um ministro competente como Deus já destinou no Espírito. Lembra da igreja perfeita? Mas estava vivendo uma outra realidade. Só é possível sermos ministros competentes da nova aliança, assim como o Senhor nos fez, se nós estivermos confirmados na verdade presente. Agora, se existe uma verdade presente, significa que existe uma verdade passada. Se existe uma verdade presente, existe também um engano presente. Vocês estão aí? Quando você vive no ministério da morte, que é a lei, o fruto de viver no ministério da morte é matar. Mas se você vive e habita no ministério do Espírito, que é o ministério da nova aliança, que é o ministério da justiça, e que é o ministério da vida, então você vai produzir vida. Quando eu falo de vida, eu falo de Cristo em nós, trazendo crescimento e progresso para nós. Mas a verdade é
que o apóstolo Pedro está falando: olha, eu me alegro, porque eu sei que vocês estão confirmados. Sabe o que é confirmar? É alguém que foi plantado, que está firme, e agora precisa ser chacoalhado para ver se realmente está firme. Ele fala, vocês estão estranhos mesmo. Ele fala que vocês estejam confirmados na verdade presente. Fala comigo, verdade? Não, vocês estão crentes. Cadê aquele povo que estava ontem, hoje à tarde? Fala, verdade presente. Verdade presente. Aleluia. Presta atenção no que eu vou falar agora. Essas duas palavras têm um significado que provavelmente você leu esses versículos e nunca parou para descobrir sobre a verdade presente. Essa palavra presente, ela vem de uma palavra no grego que tem a sua raiz na palavra parousia. Quantos aqui já ouviram falar da palavra parousia ou parousia? Vocês estão em outro planeta? A palavra parousia é quando nós nos referimos à vinda de Cristo. Nós falamos que é uma parousia, uma parousia. Isso na linguagem escatológica. Mas eu não quero falar sobre escatologia. Eu quero falar sobre teologia. A teologia dessa palavra. A palavra presente, diga a palavra presente. Era só presente, presente. A palavra presente é, na sua raiz, parousia. E significa um governo que se fez presente. Presente. Se você quer ser competente, um ministro competente na nova aliança, posicionalmente você é. Amém? Eu quero saber na sua experiência do dia a dia. Então você precisa entender essas duas palavras. A palavra presente é um governo que veio para governar, ou alguém que veio para estabelecer governo. Para aí. Alguém ou um governo que veio para governar. A palavra verdade, quantos estão aí? Quem está dormindo, diga amém. Irmãos, fica de pé, vamos orar, vamos embora. Para aqueles que estavam dormindo, presente é um governo que está sendo estabelecido, que se estabelece. Amém? Só o holandês que não entendeu. A palavra verdade, diga comigo, verdade. Diga verdade. A palavra verdade, assim como a palavra presente é parousia na sua raiz, essa palavra verdade é ateleia. Diga comigo, ateleia. Irmãos, por favor, ninguém aqui chama ateleia, né? Mas essa palavra ateleia, que é a palavra para verdade, tem pelo menos dois significados: realidade ou fato irrefutável. Você sabe por que a pastora e a apostila disse que a pobreza estava sendo quebrada na sua vida? Sabe por quê? Porque ela não estava vendo a partir
partir de uma ótica natural da realidade. Ela estava vendo a partir do Espírito. E ela falou e liberou que a pobreza está sendo quebrada. Por quê? Porque um governo que se estabelece traz uma nova realidade para a sua vida. Eita Deus! É por isso que você pode chegar diante do enfermo, de um doente, sei lá, de um oprimido, depressivo, e você vai falar assim: olha, eu sou o ministro competente da nova aliança. Porque a Bíblia diz assim, em 1 Coríntios capítulo 5, diz o seguinte: que Deus e seu Evangelho estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, reconciliando você. Mas escuta só, e nos deu, Ele nos deu, Ele te fez competente porque Ele te deu algo. Ele te deu, my God, Ele diz assim: e Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e nos deu a palavra da reconciliação. Mas deixa eu dizer algo para você. Quantos têm a palavra da reconciliação? Irmãos, vou falar algo aqui, talvez você se espante. Os versículos da Bíblia precisam deixar de ser versículos para nós, porque a palavra de Deus nunca foi um versículo. Um versículo não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma substância. Muitos têm a letra, mas os ministros competentes têm a substância. Pastor, que substância que eu tenho? Você tem através da mensagem. Perdeu o livro. Nem ganhou o livro, já perdeu o livro. Já deu horário. Esse ambiente de alegria, Deus está ministrando algo no seu coração. Você tem algo que os seus olhos ainda não viram, e que os seus ouvidos ainda não ouviram, e que a substância ainda não chegou no seu coração. Mas Deus está nos revelando pelo seu Espírito. Levante sua mão e diga: eu sou. Não, diga com fé, diga: eu sou um ministro competente da nova aliança. Alguém aí tem que crer nisso. Alguém aí tem que crer nisso. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Você não precisa abrir. Vai falar que Cristo tem uma expressão exata de Deus. Olha para mim. 24. Acho que é isso. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. O próximo. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Irmãos, tem alguém aqui que queria ser que nem Apolo?
poderoso nas escrituras, eloquente, fervoroso de espírito. Tem alguém aí? Que ensinava com precisão. Tem alguém querendo ser um ministro competente assim? Eu não. Próximo versículo. Oh não, para aí. Ai, volta lá. Precisava afinar a voz. Com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele era eloquente, poderoso nas escrituras. Conhecia as escrituras. Versículo tal, capítulo tal. Fervoroso de espírito. Ensinava com precisão o que ele sabia. Mas tudo que ele sabia era até o batismo de João. Segue o versículo. Ele, pois, começou a falar, irmãos, o cara era ousado, hein? Falava da lei com ousadia. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo, porém, Priscila e Áquila. Fala Priscila e Áquila. Olha só, ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão. Vocês estão lendo aqui? Mas ele não era preciso? Preciso até na mensagem de João. Mas Priscila e Áquila, ministros competentes da nova aliança, que conheciam a verdade presente. Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão, conhecimento cirúrgico, lhes expuseram o caminho de Deus. Janderson, esse é um tempo de maior precisão no seu chamado. Maior precisão no chamado. Coutinho, maior precisão e exatidão no chamado. Pastor André, maior exatidão no chamado. A verdade, a maior precisão e exatidão está disponível para qualquer um aqui que quer receber. Essa é uma igreja da graça. Eu disse, esses dias estava orando a respeito da conferência, fui dormir às 4 horas. E Deus me deu uma palavra para entregar para os seus pastores. Só que aí o Gustavo vem e entrega ontem. Eu falo, que cara chato, velho. A verdade é que no sonho o Senhor falou comigo, olha, existem pessoas na conferência que ganharão níveis diferentes no espírito. Como João sobe para cá. Tem pessoas nesse ambiente que vão subir de níveis. Mas o Senhor disse também que há pessoas nesse ambiente que subirão de dimensões. Pastor André, essa é a palavra do Senhor. Eu não vi pessoas, quando ela me mostrou Silvia, ele me disse, fala para ela, justamente o que o Gustavo falou. Eu estava morrendo de medo. Diga para ela que por causa do chamado dela profético, eu vou dar locais, nome, CPF, interpretações.
Porém, eu estava receoso. Então o Gustavo veio e falou tudo. Aí depois eu, ousado, falei para ele: olha, Deus mandou falar que aquilo é verdade, tá? Deus me falou se ela vai subir de nível ou de dimensões. Uma dimensão é composta por vários níveis. Pastor André, o chamado apostólico (2020) não é um ano de níveis, é um ano de dimensão. Alguns apóstolos sobem de níveis, outros vão direto para o terceiro céu. Existem profetas aqui, evangelistas, mestres. Existem pessoas aqui que não são nenhum dos 5 ministérios de governo. Existem pessoas aqui que vão enriquecer em níveis, em dimensões. Existem pessoas aqui que vão crescer no conhecimento em níveis, e outras vão crescer em dimensões. Existem ministros competentes da Nova Aliança por todo esse lugar. E ministros competentes, olha, deixa eu falar algo para você. Deus não está olhando para você como em Apocalipse 2 e 3. Deus está olhando para você como em Apocalipse capítulo 1. Olhe para mim. Verdade presente. Presente. Um governo que se estabelece agora. É por isso que a palavra agora no Novo Testamento é muito importante. Porque existe gente na condenação, porque não entendeu ainda na verdade que está posicionada. Porque na verdade presente, ou seja, no governo da Nova Aliança, não existe mais condenação. É por isso que o apóstolo Paulo diz: agora. Quando? Quando? Na verdade presente. Pastor, como disse a apostila, desculpa a brincadeira. Desculpa a brincadeira, apostila. Escuta. Como disse ela, hoje você pode estar dormindo em um lençol com bolinha e até rasgado. Mas eu venho dizer para você, essa é uma mentira presente. Porque a verdade presente é que Ele se fez pobre para que você enriquecesse. Verdade presente. Fé não é crer no que não existe. Fé é crer no que não se vê. Porque o que se vê é passageiro, mas o que não se vê é a sua verdadeira realidade. Sua realidade não é o que você vê. A sua realidade é um governo que despedaça qualquer outro governo estabelecido. É por isso
que os homens olham os drogados e os veem como desprezados, desprezíveis. Mas se tem alguém aqui que é um ministro competente da nova aliança, Paulo diz: nós não vemos mais a ninguém segundo a carne, agora eu vejo a posição no Espírito. Talvez tem alguém aqui recebendo essa palavra. Irmãos, nós não somos um carrossel para crianças, nós somos um exército. Dê chupeta a quem quer chupeta, mas os ministros competentes da nova aliança são aqueles que são hábeis praticantes da verdade presente. Rodolfo, Paul, Cristiano, Eliabe, vocês são Apocalipse capítulo 1. Alguns de vocês estão enquadrados em Apocalipse capítulo 2 e 3. Mas por causa da graça, essa noite é um tempo de alinhamento. Escuta, eu não sei o quanto você pode crer, mas eu creio em tudo. A apostila profetizou à tarde. Eu peguei tudo aquilo e um pouco mais. Por causa da unção. Uma das formas de nós experimentarmos e sermos competentes da nova aliança é a renovação do nosso entendimento. Amém? Quando você vem ouvir seus pastores, você está fazendo isso. Mas há uma unção em ambientes como esse, que pode pegar Filipe de um lugar, de uma dimensão. Murilo, pode pegar Filipe de uma dimensão e o transportar por graça em uma outra dimensão. Existem muitos Apolos nesse lugar. Uau, Apolo! Mas por causa da unção que está operando nesse lugar, alguém aqui tem que crer. Por causa da unção que opera nesse ambiente, Apolo será chamado de Priscila e Áquila. Uma maior exatidão. E quando eu falo de exatidão, eu falo de um conhecimento de Cristo que vai tirar toda a corrupção daquilo que você crê. A palavra corrupção é decomposição. Tenho 7 minutos, se eu quero aproveitá-los. A palavra corrupção é decomposição. É quando que a verdade que você recebeu, ela começa a se decompor
E porque ela entra num estado de decomposição, você nunca pode desfrutar dela. Porque o que entra em decomposição está ficando podre. A gente aqui, não só aqui, em tantos outros lugares, que ouvem, e nunca desfrutam. Mas por causa do Espírito e do ministério do Espírito, Ele está trazendo vida novamente. E as verdades que são ministradas, coloque isso no seu coração. E as verdades que são ministradas deixarão de ser versículos bíblicos para se tornar substância. Ministros competentes da nova aliança, que estão posicionados em um governo que traz uma realidade que é irrefutável. Sabe o que isso quer dizer? Irrefutável é sem argumentação. Posicionados em Cristo. Eu sou a justiça de Deus. Eu sou próspero. Mas levanta-se uma argumentação, umas circunstâncias. E diz: o quê? Você está falando que você é próspera? O seu chuveiro está quebrado no seu quarto. Deixa eu dizer, a verdade, oh my God, a verdade presente é um governo que se estabelece sobre outro governo e ele não aceita nenhuma argumentação contrária, porque já é um fato. Deixa eu dizer algo para vocês, eu vi o pastor falando isso lá no quarto. Nós temos uma mensagem que chama Promessas e Realidades. Diga: verdade é um fato irrefutável. Diga: fato, fato, fato. Por que vocês estão falando pato? É fato. Diga: fato, fato, irrefutável. Isso significa que nenhuma circunstância e nem mesmo o diabo pode falar que esse fato irrefutável não é uma verdade. Porque um fato é algo que já aconteceu. É por isso que a pastora disse que nós estamos descansando no consumado. Deus não fará mais nada por você. Pastor, misericórdia! Você devia aplaudir o Senhor, fazer alguma coisa. Dá um glória. Sabe por quê? Porque a verdade presente já é. Já é. Já é. Já é. Já é.
Alguém fique de pé aqui, por favor. Nós vamos encerrar o ministério de louvor aqui. Vocês me ajudam 5 minutos. Nós já pulamos bastante, gritamos bastante. Eu amo essas unções. Mas a verdade é que vocês não são, escute, vocês não são as circunstâncias que vocês vivem. Vou dizer de novo, você não é a circunstância que você vive. Deus olha para você e vê capítulo 2 e capítulo 3. Mas o fato dele mostrar primeiro o capítulo 1 é porque em ambientes proféticos assim, Deus te tira de onde você está e te volta ao lugar de origem. Essa é a justiça de Deus. A palavra justiça é reposicionar no lugar de origem. É essa unção que está operando aqui. Eita! Essa é a unção que está... Feche os seus olhos, levante as suas mãos. Essa é a unção que está operando aqui.